Abra sua Bíblia comigo, livro de Josué, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Nós vamos ler versos 17, 18 e 19. Depois nós vamos para o capítulo 7. Josué, sexto livro da Bíblia. Quem achou Josué, diga eu achei. Quem não achou, olha para o irmão do lado e fala, me ajuda, irmão, a achar o Josué, ele sumiu daqui. Mas vamos pegar ele. Josué 6, a partir do 17, diz assim: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Agora, capítulo 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai. Ai era uma cidade, irmãos. Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai o puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Amém, irmãos? Queridos, nós estamos nas quartas-feiras de outubro, falando sobre derrota, aprendendo com as derrotas da vida. É um tema interessante, porque a gente geralmente quer esquecer as derrotas que a gente passa. É ou não é verdade? A gente quer esquecer que o São Paulo, por exemplo, não vai ser classificado para a Libertadores esse ano. Eu não quero nem pensar no São Paulo. A gente quer esquecer as coisas ruins da vida. Mas a proposta desses cultos de outubro é justamente ao contrário, é nós lembrarmos. E saber o que a gente pode aprender com essas coisas, com essas derrotas. A gente luta a vida inteira, e algumas lutas a gente ganha, outras a gente perde, é inevitável. Ninguém ganha tudo. Nós começamos na quarta-feira passada falando disso. E um dos motivos que nós falamos na quarta passada, que ninguém ganha tudo, é porque se nós ganhássemos tudo, nós seríamos insuportáveis. Ninguém ia aguentar andar com a gente, de tão soberbo que a gente ia ser. Fala a verdade. Pensa se a gente tivesse tudo o que quisesse na vida? Tudo, ganhasse tudo, nunca perdesse. Então, às vezes, as derrotas, elas nos trazem humildade. Nós vimos isso semana passada. Nós vimos também na semana passada que tem derrotas na nossa vida que, na verdade, são grandes bênçãos de Deus. São grandes bênçãos de Deus. Tudo isso nós vimos semana passada. Se você não esteve aqui semana passada e gostaria de ver a mensagem de semana passada, acesse o site, tem lá, www.brilhoceleste.com.br, tá a mensagem lá, vai ouvir, acompanhar com a gente. Nós vamos continuar falando sobre derrota, irmãos. Nós lemos um texto que mostra uma grande derrota do povo de Israel. O povo estava cativo no Egito,
era escravo no Egito. Moisés vai e liberta o povo do Egito. E o povo sai andando no meio do mar, vivendo os milagres de Deus, comendo maná diário que caía, tomando água de rocha. O povo vai vivendo milagres. Milagres. Moisés morre, quem assume no lugar de Moisés é Josué. E na primeira batalha de Josué, que era contra a cidade de Jericó, eles não precisam nem lutar. Eles precisam só rodear as muralhas de Jericó, e as muralhas ruíram na frente deles. Olha que milagrão. Fantástico. Só que Deus falou assim, olha, vocês vão ganhar Jericó, mas não peguem nada de lá, o que nós lemos. Porque tudo de lá vai ser consagrado a mim. Não peguem nada. Que ninguém pegue nada, porque se vocês pegarem, vocês serão destruídos. Tudo bem. Povo alegre. Deus está com a gente, Deus está dando vitória, mais uma cidade que a gente conquistou. Só que nessa, uma pessoa chamada Acã, o Acã, ele pegou algumas coisas que ele achou interessante de Jericó e guardou, escondeu para ele. Só que Deus tinha falado, não pega, porque se vocês pegarem, vocês serão destruídos. O Acã escondeu. Aí eles avistaram a próxima cidade a ser conquistada, uma cidade chamada Ai, cidadezinha de interior, pouca gente. Josué mandou os espias lá, vai lá gente, vê como é, como que a gente vai ganhar essa cidade. Os espias voltaram e falaram a Josué o seguinte, cidade pequena, interiorzão, tranquilo, todo mundo lá, ó, sossegado. Nem manda o exército todo, manda 2 ou 3 mil homens que a gente conquista fácil, não vamos cansar todo mundo não. Josué mandou 3 mil homens para a cidade de Ai. Quando chegou na cidade de Ai, os homens da cidade de Ai não eram bobo não. Colocou os 3 mil para correr e ainda matou 36 homens. Quando Josué ouviu isso, falou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Por que a gente perdeu? Aí foi que Deus falou a Josué, alguém não obedeceu o que eu mandei. E aí os irmãos conhecem a história, vão lá, pegam Acã e resolvem a situação toda. Mas aqui foi a primeira derrota de Josué. Quando ele estava na frente do povo, ele estava conquistando, estava avançando, estava vendo Deus fazer milagres, até chegar aqui. Quando chegou aqui, ele perde. E com base nesse texto, eu gostaria de tirar algumas lições. O que a gente pode aprender das derrotas? Nós vimos semana passada que derrota é um insucesso. É você querer muito uma coisa, você quer muito conquistar uma coisa, mas você não consegue. Queria muito a cura dessa enfermidade, não consegui, eu me sinto derrotado. Eu queria muito uma promoção na empresa, não consegui, me sinto derrotado. Queria muito que os meus filhos estivessem aqui, meus filhos não estão, eu me sinto derrotado. São derrotas que a gente tem na vida, e todo mundo tem. Todo mundo tem. Todos nós temos derrota. O que a gente aprende com isso? O que nós podemos aprender com base nessa derrota de Josué? A primeira coisa que eu vejo que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que eles perderam essa guerra, porque alguém ali não considerou o que o Senhor havia falado. Alguém não levou em conta o que Deus tinha mandado. Deus tinha falado, não peguem nada, porque se pegar, vocês vão ser destruídos. Deus já tinha avisado. Deus já tinha falado. Mas Acã não deu ouvido ao que o Senhor tinha falado. Por isso eles perderam. Deus havia alertado. Eles não ligaram. Por isso perderam. Tem derrotas na minha e na sua vida, querido, que nós sofremos simplesmente por não dar atenção ao que Deus está falando. Não é que a gente despreza o que Deus está falando. Ninguém despreza. A gente ouve e não dá muita atenção. Amém, Deus, amém. É aquilo que Deus está falando. Tem que perdoar. Perdoa. Tira a mágoa do seu coração. Libera perdão. E a gente está ouvindo isso culto após culto, domingo após domingo. E Deus está falando. Perdoa. Para com esse rancor. Arranca essa mágoa. E a gente está ouvindo. Mas a gente tem uma mágoa contra alguém. A gente tem até às vezes ódio de alguém. E a gente não faz nada para mudar isso. A gente está ouvindo, mas não está dando atenção. É o que aconteceu. Acã ouviu o que Deus tinha mandado, mas parece que ele não deu muita atenção.
Ele sabia que não podia pegar, mas pegou. Tem uma palavra no hebraico, irmãos, que é a palavra shimlev. Shimlev. Vamos falar todo mundo? 1, 2, 3. Shimlev. Ó, você saiu daqui hoje bilíngue já. Português e hebraico. Shimlev. O que é shimlev? Shimlev é prestar atenção. Preste atenção. Só que o original, o sentido mais profundo dessa palavra não é só prestar atenção. Quando alguém fala para o outro, shimlev, ele está querendo dizer assim, ó, coloque o coração no que está sendo falado. Não é só presta atenção, é coloque o coração. Às vezes o que falta para eu e você ganhar algumas coisas na vida é colocar o coração no que Deus tem falado. É shimlev. Shimlev, irmão, coloca o coração. Se Deus está falando comigo, com você, não é para gastar nosso tempo numa quarta-feira à noite. Não é para reunir a gente porque não tinha o que fazer de mais importante. Se Deus está falando comigo, com você, é para evitar algumas derrotas da nossa vida. O Senhor tem falado para mim e para você, todos os cultos que a gente está aqui, nós precisamos ser pessoas mais justas, agir com justiça, ser justos. E a gente não dá muita atenção a isso. O Senhor tem falado para mim e para você sobre o nosso casamento, que a gente precisa cultivar nosso casamento, a gente precisa amar nossa esposa, as pessoas precisam amar o esposo, a gente precisa ter uma harmonia melhor em casa. Mas às vezes a gente não dá muita atenção para isso. A gente chega em casa e vai brigar porque a mulher não esquentou a janta. O que você estava fazendo que não esquentou minha janta? Eu fui lá na igreja buscar Deus, eu chego aqui e não tem janta. Que Deus que foi buscar misericórdia. Estava lá orando por nós. E você aqui já foi sem bênção, irmão. Aí o casamento dá errado, sofre uma derrota na área conjugal. Não foi o diabo. Foi eu ou você que não demos atenção ao que Deus estava falando. Quem fez Josué perder? Quem levou Josué a ter essa derrota sobre Ai? Ai ganhar de Israel não foi o diabo. Foi alguém no meio deles que não levou a sério o que Deus estava falando. Algumas derrotas que nós passamos na nossa vida, irmão, é simplesmente porque nós não ouvimos, não levamos a sério, não colocamos o coração no que Deus está falando. A gente não coloca o coração. Lá em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8 diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se Deus está mandando fazer algo, querido, não endureça o seu coração achando que não é com você. Essa palavra não é para quem não veio. Essa palavra é para mim e para você. Não endureça o coração. O que é que Deus tem falado com você há algum tempo já? Você sabe o que tem que fazer, eu sei que tem que fazer, mas a gente não faz. Deus tem falado, honra pai e mãe, filho. Honra seu pai e sua mãe. Às vezes a gente acha que essa palavra é para jovem e adolescente. Quem tem pai ou mãe, ou pai e mãe vivo aqui? Quem tem? Pode dar um glória a Deus porque eles estão vivos? Essa palavra é para você. Honra seu pai e sua mãe. E essa palavra é tão profunda que a gente não se dá conta dela. A palavra do Senhor diz, honra seu pai e sua mãe, para que prolongue os seus dias na terra e tudo te vá bem. Tudo te vá bem. Ou seja, honra seu pai e sua mãe para que você vá bem em todas as coisas. Não é só para viver mais, é para ir bem em todas as coisas. E às vezes tem alguma coisa na nossa vida que não dá dando certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo. E a gente nem faz ideia que é simplesmente porque a gente não está honrando pai e mãe. A gente se esquece da palavra, Deus não. Se ele falou que precisa honrar pai e mãe para tudo ir bem, precisa honrar. Quanto tempo você não fala com seu pai? E aquela mágoa da sua mãe? Vai esperar o que, irmão? Vai esperar o que acontecer? Josué sofreu uma grande derrota.
Porque Acã não levou a sério o que Deus tinha falado. Nós sofremos grandes derrotas na vida simplesmente porque não levamos a sério o que Deus está falando conosco. O que é que Deus tem falado com você? Que você já ouviu, mas ainda não tomou uma atitude em relação a isso. O que é? A segunda lição que eu vejo nesse texto é que eles perderam, primeiro, eles perderam por não levar, porque alguém não levou muito a sério o que Deus estava falando. Segundo, eles perderam porque eles desprezaram o inimigo deles. Capítulo 7, verso 3, os espias que foram espionar a cidade, quando eles voltam, eles falam assim, não, olha Josué, não manda o exército todo não, é uma cidadezinha, manda 2 ou 3 mil homens, suficiente. Precisa, que isso, aquilo ali a gente tira tranquilo, tira de letra. Eles desprezaram o inimigo deles, porque era um povo pequeno, era uma cidade pequena. Por desprezar o inimigo pequeno, eles foram derrotados. 36 homens morreram. O que é 36 no meio de 3 mil? É pouca coisa para mim e para você. Agora pergunta para o filho de um deles que foi para a guerra e o pai não voltou. Isso é pouca coisa. Pergunta para a mulher que estava esperando o homem voltar da guerra e o marido dela não voltou. Pergunta para o neto que estava esperando o vô voltar e ele foi um dos 36 que morreu. Por desprezar o inimigo, 36 pessoas morreram. É pouquinho, não manda todo mundo não. Nós sofremos derrotas nas nossas vidas, irmãos, porque nós não levamos em conta pequenas situações da vida. Nós não levamos em conta pequenos sentimentos que estão no nosso coração. Irmão, tudo nasce pequeno, só o que nasce grande é monstro. Tudo nasce pequeno. E às vezes a gente despreza coisas pequenininhas. Despreza. Eu tô magoado com meu irmão, mas eu nem vou falar nada não. Deixa quieto. Ele vive a vida dele lá, eu vivo a minha. Mas você está com ódio do seu irmão? Não, não é ódio não, é uma mágoa só. Pequeno. Eu sou casado, mas passou uma mulher do meu lado. Nossa, você está elegante, está bonita hoje, hein? Pô, pastor, mas você é casado. Não, queridão, mas só um elogio, não é nada demais. Começa com o elogio, irmão. Nenhum adultério começa com alguém que simplesmente olhou para o outro e falou, vamos adulterar? Vamos adulterar hoje? Acho que nenhum adultério começa assim. O adultério começa com um olhar, um elogio, uma conversa simples. O ideal não é homem aconselhar a mulher, não é o ideal, mas, poxa, eu domino. Pequeno, cara, nada a ver. Eu sei os meus limites, eu me conheço. Vou mandar meu exército todo? Não, vou mandar só 3 mil. Só que, tinha gente que sabia lutar. A gente não dá conta de pequenas situações. Elas crescem e se transformam em derrota para nós. Coisa que se a gente tivesse cortado no começo, a gente não ia ser derrotado. Não ia ser derrotado, irmão. Ninguém chega, irmão, batendo no outro sem motivo. Tudo começa com uma raivinha que vai crescendo. Se tivesse já resolvido, sentado e resolvido isso daí, não tinha causado a briga toda. Ninguém, querido, chega afrontando um líder logo de cara. Porque você não é líder, coisa nenhuma, eu não te respeito, porque para mim você... Não, começa com um desgosto aqui, um desgosto ali. Aí eu chamo o meu amigo e falo, você viu? Nossa, o que o pastor fez? Pelo amor de Deus. Aí eu chamo o outro e falo, nossa, você viu? Você concorda com o pastor? Aí o outro já vem, quando vai ver, já virou uma rebelião. Sai, pastor, sai. Aí começou com uma conversinha aqui, outra conversinha ali.
E a gente despreza essas coisas. Por que a gente despreza? Porque a gente acha que tem domínio sobre elas. Por que Israel desprezou Ai? Porque Israel achou que 3.000 homens dava conta. Josué falou, não, 3.000 dá conta, a gente domina, a gente tem o domínio. Quando a gente acha que tem o domínio sobre esse tipo de situação, a gente geralmente perde. A gente geralmente perde, irmão. Nós nos achamos fortes demais. A gente acha que a gente é bom demais. Que isso? Eu vou adulterar? Não, eu posso elogiar todo mundo. Eu não, nunca passou isso pela cabeça. Sou forte demais. Sou pastor ungido. Cheio da graça. Lindão. Não preciso tomar cuidado, não. Que isso? A serva quis um aconselhamento, só nós dois, eu vou negar para uma ovelha um aconselhamento? A gente se acha bom demais, irmão. Só que quando vai ver, já foi. Não despreze pequenas coisas. Para enquanto dá tempo. Coloca toda a sua força para lutar contra isso enquanto dá tempo, porque senão, quando você vê, vai perder e não tem mais o que fazer. Não tinha como ressuscitar 36 homens, morreram. Se eu e você não dermos atenção para pequenas coisas que estão nos afrontando, depois que algumas coisas na nossa vida morrer, não tem mais o que fazer. Existem derrotas que são permanentes. Não tem volta. Não adianta passar a vida inteira magoado com alguém e quando a pessoa morrer levar flores para ela. Essas flores é para você, não é para o morto. Não adianta, irmão. Por isso, se a pessoa está viva ainda, conserta a situação. Conserta. Pastor Efraim, que pregou no Congresso de Jovens, ele contou um testemunho muito forte para a gente no domingo de manhã. Ele era muito brigado com o pai dele. Tinha uma mágoa enorme do pai dele. Ele foi para a Bolívia, o pai dele ficou no país que eles estavam, no Chile, se eu não me engano. E o pai dele odiava ele odiava o pai. E o pastor Efraim teve um encontro com Deus, teve sua vida transformada, e ele sabia que precisava ir pedir perdão para o pai dele. Precisava voltar e acertar as coisas, precisava. E ele pegou um dinheiro, viajou para o país dele e foi falar com o pai, trêmulo, porque ele sabia que o pai odiava, não queria ver ele de jeito nenhum. Só que a madrasta dele também tinha aceitado a Jesus. Quando ele chegou na casa, a madrasta dele falou, Efraim, que bênção que você veio. Hoje precisa reatar isso mesmo. E ele trêmulo foi, entrou dentro da casa e a madrasta falou para o pai dele, falou, olha, o Efraim está aí. E o pai dele falou assim, eu não falo com lixo. Eu não falo com a escória. Nisso ele falou, não, eu vou embora, não vou, aguento, se ele não quer. A madrasta, não, Efraim, vai lá. E ele sabia que tinha que ir. Ele falou, pai, mesmo que o senhor não queira falar comigo, eu preciso falar com você. Me perdoa. E o pai dele ainda relutante. Mas por que você quer me pedir perdão? Ele falou, eu preciso te pedir perdão por uma série de coisas. E ele começou a lembrar alguns fatos que ele tinha feito. E o pai dele falou para ele, para de falar, você acabou com a minha vida, eu não quero ouvir, você acabou com a minha vida. E ele se ajoelhou, começou a chorar e falou, pai, me perdoa. E ele chorando, o pai dele olhou para ele e falou, o que você está chorando agora? Você é maricão agora? Por que você está chorando? E ele ainda assim, pai, me perdoa. E ele falou que o pai dele foi se aproximando dele, e ele achou que o pai dele ia bater nele. O pai dele mandou ele levantar e deu um abraço nele, começou a chorar e falou, filho, eu te perdoo. Irmão, enquanto há tempo, faça o que precisa ser feito. Pastor, mas como que ele vai reagir? Eu não sei. Pastor, mas e se ela falar isso para mim, jogar aquilo na minha cara? Eu não sei o que vai acontecer, irmão. Mas faça o que você precisa fazer.
Faça o que você sabe que precisa ser feito, independente do outro. A gente sofre derrotas, irmãos, por achar que algumas coisinhas não fazem mal. Essa mágoa dá para conviver com ela. Não, Jesus falou que tem que perdoar. Tem que perdoar, querido. Ninguém tem depressão do dia para a noite, começa acumulando coisas emocionais, acumula uma mágoa ali, acumula um estresse daqui, acumula uma pressão de lá, acumula, ao invés de sentar e resolver, a gente vai acumulando, vai tocando a vida, acumulando, quando vai ver está numa depressão, está numa doença emocional. Querido, senta, resolve, faz o que tem que ser feito, não fica adiando, não. Porque quando a derrota chegar, haverão perdas que são irremediáveis. Israel perdeu, porque desprezou o inimigo, achou que esse inimigo, esse estava dominado, esse não precisava mexer com isso. Manda 2 ou 3 mil, não cansa todo mundo não. É o caso de Sansão, caso mais famoso de derrota na Bíblia. Achou que estava tudo certo. Sansão desprezou primeiro o conselho dos pais dele, que não queria que ele casasse com uma mulher estrangeira, queria que ele casasse com alguém do povo. Ele foi e procurou alguém estrangeiro. Achou que não, eu sou o Sansão, eu posso escolher para casar quem eu quiser. Sansão era nazireu, ele não podia encostar em nada morto, nada relacionado a cadáver. Ele viu um leão morto e mel dentro do leão morto. O que ele foi? Foi e pegou o mel dentro do leão. Sansão, mas seu voto de nazireu? Não, meu voto o quê? Eu sou o Sansão. Faço o que eu quiser. Sansão começa a brincar com a maldade de Dalila. Fala pra mim qual é seu segredo. Aí ele fala, não, meu segredo é o seguinte, eu perco a força se você me amarrar com 7 cordas novas. Aí ele acorda no outro dia amarrado com 7 cordas novas. E com um monte de filisteu vindo para cima dele. Ele quebra aquilo lá e mata os filisteus. E permanece com Dalila. Ué, que loucura, cara. Como pode? Que estranho, meu. Aí ela fala, Sansão, você não me revelou o seu segredo? Qual é o seu segredo? Não, meu segredo é você me pegar e dar 3 nós em cada corda. Aí ele vai dormir, a hora que ele acorda, está amarrado com 3 nós, do jeitinho que ele falou, e os filisteus vindo pegar ele. Aí ele quebra aquilo lá e mata todo mundo e resolve. Só que ele continua com Dalila. Eu resolvo isso, cara. É só não falar para ela o segredo. É só não falar para ela que eu tenho família, que eu sou casado. Eu dou um jeito, eu escondo isso aí a vida inteira. Eu sou o Sansão. Só que a Bíblia diz que todos os dias, Dalila importunava Sansão a ponto de angustiar a alma dele. A alma dele ficou profundamente angustiada. E ele falou o segredo para ela. Ela chama alguém, a pessoa corta o cabelo dele, chama os filisteus, e a Bíblia diz assim, o Espírito do Senhor se retirou dele, mas ele não sabia. Onde começou a derrota de Sansão? Não foi com Dalila. Começou lá atrás, quando ele desobedeceu os pais dele, escolhendo com quem ele queria casar contra a vontade dos pais. Se ele não tivesse casado com uma estrangeira, isso não tinha acontecido. Onde começou a derrota? Onde foi dando continuidade a derrota de Sansão? A derrota de Sansão foi quando ele foi buscar mel no cadáver, que ele não deveria ter feito isso. E aí ele se gabou disso para os filisteus, fez até um enigma lá. A derrota de Sansão começou com ele brincando com Dalila, vendo a maldade dela e ainda com ela. Depois ele foi cego, os olhos vazados. Mas tudo começou com uma coisa pequena. Começou com um pai falando assim, filho, não procura mulher estrangeira.
Querido, se eu e você não consertarmos nossa vida, enquanto as coisas são pequenas, depois que elas se tornarem grandes, vai ser muito difícil. E a derrota pode vir. A derrota pode vir. Começou com uma soberba, agora eu sou diácono, irmão. Eu era membro, agora eu sou diácono. Tem que me respeitar, eu sou diácono dessa igreja, eu mando e desmando, eu faço, falo e desfalo. Agora quem domina esse café sou eu que faço o café. Porque ninguém faz café igual eu aqui. Tem café de outro irmão, eu chego, jogo fora e eu faço o meu. Soberba. Começa assim. E a Bíblia diz que a soberba, ela precede, ela vem antes da queda. Já está escrito, já está dito. É o primeiro ponto da mensagem, é que a gente não dá tanta atenção porque está escrito. Já está avisado já, irmão. Algumas derrotas das nossas vidas existem porque nós não damos atenção ao que Deus está falando, ao que Jesus está falando pela palavra. Algumas derrotas da nossa vida existem porque nós desprezamos o que para nós são pequenos inimigos. Nós desprezamos. Nós desprezamos. Agora, a última lição que eu vejo desse texto, abre comigo no capítulo 7, Josué, no capítulo 7, a partir do verso 10. Eles foram para Ai, foram derrotados. Aí depois da derrota, Josué ora e Deus responde a Josué. E Deus responde assim: o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir os inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir os seus inimigos, enquanto não as retirarem. Deus falou para Josué: Josué, é o seguinte, vocês estão derrotados porque vocês não me ouviram. Agora, faz o seguinte, Josué, você está prostrado aí, se levanta, cara. Põe a casa em ordem, tira do meio de vocês o que não é para estar no meio de vocês. Para de ficar aí prostrado, levanta, Josué. Faz alguma coisa. Reúne o povo, vê quem que roubou o que era para ser consagrado a mim e arranca do meio de vocês. Faça alguma coisa. Aí Josué reuniu o povo. Acharam Acã. Acã confessou o pecado dele, confessou que tinha roubado. Josué pegou tudo aquilo, queimou, tirou do meio do povo. Aí vem o capítulo 8. Olha comigo, capítulo 8, verso 1 e 2. Depois que Josué limpou tudo. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime. Leve metade do exército com você. É isso que está escrito? É isso que está escrito aí? Não. Leve todo o exército com você. Deus não desprezou Ai. Nem com a bênção dele, ele permitiu que Josué levasse poucos. Não. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Você fará com Ai e o seu rei o que fez com Jericó e o seu rei. Desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Irmãos, depois que Josué fez a limpa, Deus fala: Josué, agora vamos de novo. Mas agora vamos com força. Vamos com todo mundo.
Porque agora que você fez o que deveria ser feito, eu vou abençoar e você vai ser vencedor. Essa lição é preciosa desse texto. Essa lição me ensina que ainda que eu tenha sido derrotado em alguma situação, minha vida não precisa acabar na derrota. Ainda que eu tenha sofrido uma derrota, eu não preciso acabar assim, derrotado. Josué tinha perdido, estava derrotado, estava prostrado, chorando. Deus falou: Josué, se levanta, arruma o que tem que arrumar e vai, porque agora você vai vencer. Esse texto me ensina que ainda que eu tenha perdido, minha vida não precisa acabar na derrota. Eu posso arrumar o que precisa ser arrumado e tentar mais uma vez. Querido, talvez você está ouvindo essa mensagem falando: puxa vida, mas agora eu já perdi meu casamento, já acabou meu casamento. Agora eu já perdi. Morreu meus pais magoados, eu estava magoado com eles, não tenho o que fazer. Você tem irmãos? Ame-os. Você tem tios? Ame-os. A vida daqueles 36 não tem como ressuscitar, mas tem como viver vitória com quem sobrou. Não é porque não deu certo uma vez que a nossa vida precisa acabar na derrota. Não é porque não deu certo em uma situação que eu nunca mais vou tentar. Não deu certo o emprego, então eu não quero mais saber de emprego. Não. Não deu certo um casamento, então agora eu vou morrer sozinho. Não. Não deu certo a reconciliação com alguém, então agora eu vou me afastar de todo mundo, eu não quero mais falar. Não. Não é porque não deu certo uma vez que a minha, a sua vida precisa acabar na derrota, não, irmão. Escute isso. Escute. Deus está sempre disposto a nos levantar quando nós estivermos dispostos a mudar. Falou: Josué, limpa o que tem que limpar. Josué limpou. Agora eu estou com você, vamos embora. Deus está sempre disposto a nos ajudar, nos levantar, nos dar uma nova chance, quando a gente estiver dispostos a corrigir os nossos erros, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Olha o que está escrito em Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e o sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Ele está falando: eu habito num alto e santo lugar, mas eu também habito com quem tem o coração contrito e humilde. E estou habitando com ele para dar um novo ânimo, para dar uma nova esperança para ele. Querido, você pode ter sofrido a derrota que você sofreu, você pode ter perdido o que quer que você tenha perdido. Se você quiser realmente mudar de vida, se você quiser realmente tentar de novo, se você quiser corrigir os erros do passado, Deus está disposto a te ajudar e te fazer mais do que vencedor dessa vez. Pode ter sofrido a derrota que for. Eu não acredito que Deus está falando conosco nessa noite simplesmente para gastar nosso tempo. Eu não consigo acreditar nisso. Eu creio que se Deus está dando essa mensagem para mim e para você, é porque para alguns de nós Ele está dando uma nova oportunidade de ser vencedor, de reparar derrotas do passado e ter um futuro brilhante, uma vida diferente daqui para frente. Josué poderia simplesmente ignorar Ai e falar: não, Senhor, deixa Ai aí, a gente conquista outras cidades e deixa Ai. Não. O Senhor falou: não, Josué, não. Arruma o que tem que ser arrumado. E é Ai que você vai ganhar. É Ai que você vai ganhar. É Ai, mas arruma o que tem que ser arrumado, cara. Dá ouvido ao que eu estou falando. Se eu estou falando para parar, para. Se eu estou falando para fazer, faz. Se eu estou falando para ir, vai. Se eu estou falando para restituir, restitui. Dá ouvido ao que eu estou falando, conserta o que tem que ser consertado.
E vai porque eu sou contigo, agora você vai ganhar. A vida não precisa acabar na derrota, cara. Meu irmão, minha irmã, nossa vida não precisa acabar numa derrota. Não precisa. Você está vivo? Dá uma respirada funda aí, assim, ó. Olha para o irmão do seu lado, vê se ele está vivo mesmo. Vê se ele está com cara de quem está vivo. Está vivo? Está corado? Está pulsando? Belisca ele. Escuta aqui agora. Se você está vivo, ainda há esperança. Se você está vivo, ainda há esperança. Pastor, mas no meu caso não tem jeito. Jesus indagou assim: acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Tem alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Não tem, meu irmão. Não tem. Não tem. Não tem. A esperança. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar que mesmo diante das nossas derrotas, existe esperança de vitória. Só não desiste. Não para porque você perdeu. Josué podia falar: não quero mais saber disso, Deus. O Senhor me levanta no lugar de Moisés para guiar o povo, eu sou um menino novo. Aí, na minha gestão, morre 36, eu não quero mais brincar desse negócio, me tira daqui. Mas não, ele ouviu a voz do Senhor, fez o que tinha que ser feito, e Deus foi com ele. Ouça o Senhor, ouve a voz dele, faz o que ele está te pedindo, no nome de Jesus. Sua vida não precisa acabar na derrota.